Ribeirão Preto inova na saúde, será a primeira cidade do Brasil a implantar uma política pública de prevenção e tratamento contra a obesidade infantil. Um programa completo para combater o que hoje é um mal que ameaça dezenas de milhares de jovens do município. O alerta é global. Pela primeira vez na história, o número de crianças com excesso de peso grave é maior do que aquelas que sofrem com desnutrição. 1 em cada 5 crianças ou adolescentes no mundo está acima do peso. Realidade refletida em Ribeirão Preto. Por aqui, o censo feito antes da pandemia calculava que a faixa etária de 0 a 19 anos tinha uma população em torno de 16 mil obesos ou obesos mórbidos. Esse número saltou para quase 50 mil após a explosão da Covid-19. Enquanto as famílias se preocupavam com o vírus desconhecido, outro mal muito mais antigo entrava nas casas. É importante saber que a obesidade é uma doença. E quem é obeso não é porque quer, é por uma conjunção de fatores. Então a gente tem que tirar aquele estigma de que a pessoa é obesa porque ele quis, porque ele comeu muito, não é isso. E tirar a ideia de que a obesidade é natural, porque não é. Já é classificado como uma doença crônica não transmissível, com todas as complicações decorrentes disso. O Dr. Evandro, além de cirurgião, é pesquisador do tema e a experiência no assunto o levou a um desafio maior: combater a obesidade infantil antes que ela represente um problema fora de controle para o sistema de saúde, com adultos propensos a diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, ortopédicos e psicológicos. O programa dele virou lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, uma política pública nunca aplicada antes no Brasil. A gente construiu um sistema bem delineado em 3 níveis de atendimento para esses pacientes. O primeiro, na unidade básica de saúde, onde o paciente ele é triado, e é onde é feita uma primeira tentativa para esse paciente equilibrar peso e voltar às condições de saúde ideais. Quando falha essa primeira tentativa, esse paciente ele é encaminhado para um nível secundário, que vai ser feito junto à Rua Minas, onde hoje já existe um centro de tratamento, mas vai ser separado adultos e crianças, onde essas crianças vão receber atendimento multidisciplinar. E, por último, nos casos específicos, onde tiver indicação real, esses pacientes serão transferidos ao HC para poder fazer cirurgia bariátrica. Os profissionais de saúde terão o auxílio de uma cartilha, com passos simples a serem seguidos, e, além disso, receberão treinamento específico. Se o paciente chegar ao ponto de precisar de uma intervenção cirúrgica no Hospital das Clínicas, o Dr. Evandro e toda a rede terão uma ampla ficha técnica com cada evolução particular da criança ou adolescente. Há uma tendência das pessoas minimizarem o problema da obesidade e acharem que isso aí não é importante ou que a obesidade reflete só a você mesmo e que ninguém tem que interferir nesse assunto. Mas a gente entende que não, que a obesidade é doença. Então, a gente deve fazer busca ativa a esses pacientes. A partir do momento que o paciente for à rede pública e for identificado um problema de saúde e entrar dentro do programa de obesidade, ele entra num registro onde a gente vai ter esse acompanhamento dele do início ao fim. Seja por meio da resolução do problema obesidade, seja triando para os diferentes níveis até que se resolva. Tratamento contra a obesidade sendo transformado em política pública é uma revolução dentro da medicina. Mas o médico e pesquisador não deixa de destacar que o remédio fundamental para curar esta enfermidade é o comportamento. Um assunto para ser tratado em família e convertido em bons hábitos. É o caso da família do Rogério. O engenheiro civil tem a própria mini-equipe atlética em casa. Com os 2 filhos, é um frequentador assíduo da Cava do Bosque. E ele garante que a prática traz reflexos positivos na conta da farmácia. Eu acho que faz toda a diferença. Eles têm uma saúde de ferro, assim, eles não ficam doentes, eles tem uma resistência, assim, igual a frio, a resfriado. Sempre enfatizo para eles aí, às vezes tá meio desanimado, tá meio cansado, às vezes pergunto se o treino, como que foi o treino, fala, foi puxado, tô cansado hoje. Mas a gente tá sempre conversando que isso é um bem para eles, para a vida deles, né? Isso daí vai refletir na saúde, vai refletir no estado físico, vai refletir no emocional. Ela é multifatorial, a obesidade, isso vai com relação a muitos fatores, inclusive o familiar, porque depende muito do que é colocado à mesa, de como as coisas são apresentadas, de como essa criança é inserida dentro da família. Uma das causas, por exemplo, de obesidade é insegurança alimentar, insegurança física, insegurança emocional. Pequenas mudanças de hábitos são suficientes para a gente poder melhorar isso. Isso tem que ser feito no dia a dia.
Então, quando a gente fala prevenir, eu acho que é muito mais mudanças de hábitos e voltar a olhar para dentro de casa. A gente está olhando muito para fora, muito para a tela, muito para outras coisas. Neste caso, o costume é um grande aliado da saúde. O Murilo e o Vitor, antes de receberem celulares, pegaram gosto mesmo pela prática esportiva. Eu gosto de jogar bola, corrida, essas coisas. Me deixa feliz, que eu tô treinando, eu tô praticando atividade física. Eu acho mais divertido praticar esporte do que ficar vendo celular. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o secretário da Saúde de Ribeirão Preto, Dr. Maurício Godinho. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Clube. A obesidade infantil, então, é um problema antigo, mas só agora virou política pública em Ribeirão Preto. O que mudou para que essa decisão fosse tomada agora? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma preocupação, na verdade, que acontece há algum tempo, não é só de Ribeirão Preto, isso é uma doença que acomete hoje o mundo inteiro, a obesidade, e não só no adulto, mas nas crianças. Isso traz uma preocupação maior. Então, diante disso, a gente, dentro de um planejamento que nós temos lá na Secretaria, era um assunto para que se tornasse realmente política pública do município. E nós sabemos que prevenir, então, custa muito menos que tratar. O município está preparado para sustentar esse programa a longo prazo, sem que seja um projeto apenas de um governo passageiro? Sim. Como tornou-se agora política pública, quer dizer, existe o projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito e existe todo o núcleo, né, a estratégia que nós montamos dentro da secretaria. Então, para dar suporte à lei, nós montamos um núcleo de combate à obesidade infantil com equipe multiprofissional, são profissionais já servidores da Secretaria de Saúde e agora a gente está preparado para daqui para frente não parar mais. Como você disse, prevenir é a melhor coisa, porque as complicações que existem físicas e psíquicas para as crianças que crescem com obesidade são muito importantes. Doutor, muitos pais e mães não têm tempo ou recursos aí para oferecer uma alimentação saudável, atividades físicas aos filhos. Como que a Secretaria vai apoiar essas famílias na prática? Eles vão passar, o fluxo vai ser a primeira visita, né? Quer dizer, a atenção primária vai identificar a obesidade e a obesidade grau 3 para nós é que mais preocupa, que já existe, né, síndrome metabólica associada, muitas vezes. Essa criança vai passar por um nutrólogo, do nutrólogo vai passar com um time de educador físico, de nutricionista, de psicólogo e aí ele vai começar o trabalho. Então vão ter as sessões de tratamento ali, mas claro, vai ter também uma importância grande o que a criança se alimenta fora das sessões de atendimento. Aí existe já uma ação também da educação em relação à alimentação, por exemplo, que é oferecido dentro das escolas, que isso é muito importante. Agora, dentro de casa, né, por isso que vai a orientação do nosso time para que as famílias mantenham. Muitas vezes as pessoas acham que a alimentação saudável é algo muito custoso e na verdade não. Existem boas opções de alimentação saudável que têm às vezes o mesmo valor das besteiras que a gente, né, acaba comendo ou oferecendo para as crianças. E a porta de entrada vai continuar sendo a atenção básica? Atenção básica. Atenção básica, eu acredito que é a entrada de tudo na saúde, né? É o carro-chefe da saúde, deve ser o carro-chefe na saúde. Então, ali já vai ser feita a hipótese diagnóstica, os profissionais estão preparados, a gente criou um protocolo, a Secretaria criou um protocolo para isso, e de lá ele segue todo o caminho aí para dentro do núcleo de especialidade. O senhor acredita que Ribeirão Preto pode se tornar aí referência nacional nesse combate à obesidade infantil? Acredito que sim. Acredito que vá se tornar, né, uma referência nacional de combate à obesidade infantil, mesmo porque existe um grande envolvimento do próprio prefeito, do legislativo e da saúde para que isso aconteça. Dr. Maurício Godinho, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Clube. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.